Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é poliomielite anterior aguda, também conhecido como paralisia infantil ou pólio, ou ainda doença de Raynaud-Madan, ou mielite dos cornos anteriores, ou ainda paralisia da manhã. Todos esses termos juntos são conhecidos hoje em dia por pólio. Vamos lá? Vamos fazer um passeio acerca do histórico, que é um histórico bem interessante, porque fala da vacina e tudo. Nós cortamos algumas coisas e fomos ao que mais nos interessa falar, que é interessante para que você saiba e também para questões de concurso. Vamos falar sobre a definição, um pouco da etiologia, a patogenia, a patologia, os sinais clínicos mais comuns, segundo Schaeffer e os colaboradores que assim o fizeram em 1976. Alguns fatores predisponentes, um pouquinho sobre a síndrome pós-poliomielite e acerca do tratamento. Lembrando que aqui é um vídeo para mostrar para vocês algumas revisões, estudantes para fazer a revisão. Nós estamos falando sobre pólio, mesmo que aparentemente esteja erradicada, porque ainda se fala sobre pólio no Brasil, ainda se toma vacina, e é importante a nível de prevenção e também de estudo. Você, estudante, você futuro profissional ou já profissional da área da saúde, não deve menosprezar nenhum conhecimento acerca da área. E se você tem alguma outra patologia ou algum assunto na área de neurologia, manda para a gente que a gente está pronto para destrinchar e lhe ajudar na sua revisão. Quanto ao histórico da poliomielite anterior aguda, podemos destacar vários componentes importantes. Para começar, a primeira forma que se sabe na história que se falou sobre essa patologia foi através de um achado arqueológico denominado Estela Egípcia de Runa, em 1600 a.C. É o documento mais antigo sobre a poliomielite e ela retrata a imagem de um homem com atrofia e acentuado encurtamento no membro inferior direito, como você pode observar aqui nessa figurinha. Olha só a postura dele, inclusive está levando aqui consigo uma forma de se sustentar. Olha a atrofia do membro desse paciente, retratando aí a Estela Egípcia de Runa. Também é importante se falar sobre Michael Underwood, em 1789. Ele tratou a pólio como sendo atribuída à dentição e ao mau funcionamento intestinal. Aí já tem o quê de virose, destacada posteriormente nessa patologia. Charcot e Geoffroy, no século XIX, trataram dessa patologia através da descrição de uma paralisia flácida, causada pelo dano das células do corno anterior da medula, colocando já o corno anterior e uma paralisia como vertentes dessa patologia. Wickman, em 1905, também tratou desse estudo por meio da infecção assintomática e transmissão por via intestinal. E também ele evidenciou a importância de casos abortivos não paralíticos na disseminação dessa patologia. Em 1908, Karl Leinstein e Erwin Popper trataram também desses estudos, falando haver um agente infeccioso, o vírus, o qual foi identificado em 1930. Já Leinstein e Popper, também em 1909, falaram da inoculação de uma suspensão de medula espinhal obtida por necrópsia em um caso fatal de um grupo de primatas. Nesses seus estudos, eles evidenciaram o desenvolvimento de um quadro típico de paralisia flácida. E nesse quadro, eles demonstraram a possível etiologia viral, como já havia sido colocada nas circunstâncias anteriores. John Enders, Weller e Robbins, em 1950, também estudaram sobre a pólio e descobriram a ação citopatogênica do vírus até então demonstrado por Leinster e Popper. Neste caso, eles reconheceram os 3 sorotipos desse vírus que provocam a pólio.
Jonas E. Salk, em 1955, estudou e postulou a vacina com o polivírus inativo pela formalina. Albert B. Sabin, no fim dos anos 50, estudou a vacina através de polivírus atenuado, que essa vacina é a vacina oral e ainda hoje é bastante utilizada. Inclusive, há campanhas aqui no Brasil com o Zé Gotinha. Jubelt, em 1999, teve avanços na pesquisa sobre poliomielite anterior aguda através da clonagem e sequência dos 3 tipos de polivírus, os sorotipos, e fez também a resolução das estruturas virais de 29 nanômetros por cristalografia com raio-x. Isso é importante para se detectar a patogenia e aí um tratamento mais específico. E o que é essa poliomielite anterior aguda? Sabe-se que pólios significa cinzento, mielos, medula. Então, trata-se de uma doença de etiologia viral com gravidade extremamente variável. Pode ocorrer sob a forma de infecção inaparente em regiões como neurônios, motores do corno anterior da medula, daí ser chamado poliomielite anterior aguda, mas também pode afetar neurônios sensoriais do corno posterior e gânglios da raiz dorsal, pode afetar ainda o córtex pré-frontal, o hipotálamo, o tálamo, núcleo e vermes cerebelar, núcleos de nervos cranianos e a formação reticular. E pode apresentar, logicamente, manifestações clínicas decorrentes de afetar cada uma dessas regiões e desenvolver-se, por exemplo, como hipertermia, mal-estar, cefaleia, alterações gastrointestinais, até porque tem circunstância viral, rigidez de nuca e a presença ou não de paralisias. E se presentes, essa paralisia é do tipo assimétrica e desproporcional. Desproporcional significa que ela é maior em um membro superior do que no inferior e assim por diante. Essa quantidade de força é inepta em regiões específicas e maior ou menor grau em cada uma delas, de acordo com a localização da região afetada. Podemos destacar que a etiologia da poliomielite anterior aguda como sendo uma doença aguda, causada por um poliovírus. Este poliovírus, especificamente, trata-se de uma cadeia simples de RNA, do gênero enterovírus, lá a parte gastrointestinal envolvida, família Picornaviridae, e cujos sorotipos são dos tipos 1, 2 e 3. O tipo 1 chama-se Brunhide. Esse sorotipo manifesta-se com maior frequência tendo a paralisia, porque nem todos têm, já vimos. O tipo 1 tem maior chance de ter paralisia. O tipo 2 de Lensing tem maior imunogenicidade. E o tipo 3 é do tipo Leon, nem apresenta muita paralisia e nem muita imunogenicidade. Mas esses sorotipos têm alta infectividade. Vamos ver até aqui uma questãozinha para ver se a gente compreendeu essa circunstância. Questão 1. A paralisia infantil ou poliomielite é uma doença grave que foi considerada como erradicada de nosso país. Ela é conhecida principalmente por atingir células do sistema nervoso e causar paralisia. Até então, só falando sobre a polio. A respeito da poliomielite, marque a alternativa incorreta. A poliomielite é uma doença viral causada pelo vírus Epstein-Barr. Não é o polivírus Epstein-Barr. São esses 3 sorotipos aqui que nós detectamos. Então, essa aqui, ó, já é a nossa resposta. Vamos ver aqui a opção B. A polio nem sempre causa paralisia, falamos sobre isso. E na maioria das vezes apresenta sintomas leves que se assemelham a outras doenças, tais como a gripe. É viral, né? Tá certinho. Opção C. A poliomielite é transmitida principalmente por via fecal oral. Certinho. Opção D. Existe uma vacina contra a poliomielite. Sim, a Sabin, né? Então, a opção errada é a opção A, porque não é Epstein-Barr. Então, questão 1. Item A é a resposta. Ainda sobre a etiologia, é importante destacar a transmissão, que pode ser direta ou indireta. Na transmissão direta, ou seja, de pessoa a pessoa, pode acontecer através de secreção nasofaríngea de pessoas infectadas.
E se for de forma indireta, pode ser por objetos, alimentos, água, etc. Todos, logicamente, contaminados. Que isso tudo aqui pode ter também fezes de doentes ou de portadores. E que de 1 a 6 semanas pós-infecção pode vir de forma indireta a desenvolver a patologia. Também em relação à etiologia, é importante falar sobre a incubação do vírus. Ele é de 2 a 30 dias e dura mesmo, em período de virulência, por 7 dias. A patogenidade desse vírus, o tipo depende do tipo de polivírus. O tipo 1 é o mais patogênico e o tipo 2 é o menos patogênico. Eles apresentam propriedades intrínsecas das diferentes cepas que os compõem e tem também fatores inerentes ao hospedeiro destes tipos, desses sorotipos, e é maior em adolescentes e adultos. Então, se for adolescentes e adultos, essa patogenia dá-se de uma forma, ela consegue ser um hospedeiro melhor para transmitir. Quanto à letalidade, é entre 2 e 10%. E apenas 1% dos infectados, graças a Deus, desenvolvem a forma paralítica. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.